Indo aí? Sim. Ok. Então, eu sou a Pamela, sou nutricionista ali na Associação Central. Trabalho como nutricionista de todas as escolas, atendendo as cantinas. E além disso também estou concluindo agora um mestrado em nutrição e alimentos. E o objetivo hoje aqui é passar um pouco desse conhecimento, né, para vocês e falar um pouquinho sobre como é importante a nutrição na relação com a imunidade. Mas a gente sabe que a imunidade ela não é importante, né? Tratar, cuidar da imunidade não é importante só para agora, né? Essa questão de coronavírus e tal, se fala muito de imunidade. Mas cuidar da alimentação para fortalecer a imunidade é algo que a gente deve fazer pensando em todo, né, o restante de vida que nós temos, para que assim possamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o tema hoje é sobre nutrição e imunidade e então abordar sobre como a alimentação pode influenciar nisso e como podemos cuidar da nossa saúde para que possamos ter possamos ter uma qualidade de vida bem melhor, não só para esse período de pandemia, mas ao longo de toda a vida. Tem uma frase que eu reservei aqui, que eu mostrei também na outra palestra para os professores. É uma frase que eu gosto muito. Hipócrates, ele foi conhecido como o pai da medicina. E uma frase famosa que acho que vários de vocês devem conhecer, ele diz o seguinte, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Isso ele falou há muito tempo atrás. Então, desde a antiguidade já se sabia, né, mesmo sem ter nada de comprovação científica, ele já tinha essa noção de que a alimentação era importante para a manutenção da saúde. Então, se a alimentação é importante para a saúde, como que isso acontece? Qual é a relação da alimentação para a manutenção da saúde, para a imunidade? Bom, fez um barulhinho aqui. Para a gente poder entender essa relação entre alimentação e imunidade, a gente precisa pensar o seguinte, a gente precisa entender o que é estar saudável, né? E a gente também vai precisar entender sobre quais são as estratégias que o nosso organismo usa para poder manter o estado de saúde. E esse estado de saúde, o que é esse estado de saúde? O estado de saúde ele é coordenado por vários fatores no nosso organismo, mas principalmente um fator determinante para manter o nosso estado de saúde bem coordenado é o sistema imunológico. E esse sistema imunológico ele é muito ativo e ele está distribuído no nosso organismo inteiro. Mas como é que funciona o sistema imunológico? Bem, resumidamente e de forma bem fácil para entender, o nosso sistema imunológico ele tem a função de reconhecer um patógeno quando ele invade o nosso organismo, gerar uma resposta inflamatória e combater essa infecção. Esse é o princípio básico do nosso sistema imunológico. Só que, atualmente, acontece que nós estamos tendo, né, algumas respostas inflamatórias crônicas, né? O sistema imunológico ele deve ser ativado quando necessário, quando ocorre uma invasão, ele deve gerar uma resposta imunológica e deve resolver esse problema e o corpo deve voltar, o organismo deve voltar ao seu estado normal. Mas o nosso estilo de vida hoje em dia, né, a nossa alimentação tem proporcionado um tipo de inflamação crônica, sistêmica, ou seja, no corpo inteiro. E essa tem sido uma preocupação dos especialistas da área da saúde. Porque se ocorre uma inflamação, uma resposta inflamatória sistêmica e crônica o tempo todo no nosso organismo, isso quer dizer que o nosso sistema imunológico ele pode estar o tempo todo sendo ativado e trabalhando contra o nosso próprio organismo, né? E isso vai gerar vários problemas. Um exemplo disso aqui que eu quero mostrar para vocês é, por exemplo, quando a gente consome muito carboidrato refinado, muita gordura, isso vai levar
a um aumento de tecido adiposo, né? Ou seja, a pessoa vai ter um aumento de peso. E esse aumento de tecido adiposo, por exemplo, e também vai aumentar uma quantidade, vai aumentar a gordura no fígado. Esse tipo de aumento no tecido adiposo, tecido de gordura no fígado, pode causar alterações nas células imunes. E, causando essas alterações nas células imunes, isso vai desenvolver doenças como resistência à insulina, disfunções hepáticas e outras coisas mais. Isso é considerado uma resposta imunológica crônica e sistêmica, porque o nosso próprio organismo vai entender que esse aumento de gordura corporal é prejudicial, é como se fosse uma invasão, e o nosso sistema imunológico vai ficar atacando o nosso próprio corpo o tempo todo. E isso gera várias consequências. Aí vem diabetes e dislipidemias e um monte de outros problemas crônicos, como vocês conhecem. E nisso, a nossa alimentação tem uma influência bem grande, né? Agora, se eu tenho uma alimentação rica em frutas e verduras, com baixa ingestão de produtos processados e ultraprocessados, abrindo um parêntese aqui só para explicar o que é alimentos ultraprocessados. Às vezes a gente acha que a gente ouve muito falar em alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, e às vezes dá um nó na cabeça, né? Então, alimentos ultraprocessados são esses alimentos que são que passam por muitos processos químicos, que recebem muitos aditivos, que tem muita... Se você vai ler o rótulo, ele tem um monte de palavras estranhas que você nem sabe o que é. Então, isso é um alimento ultraprocessado. Ele é totalmente diferente daquilo do original, do alimento in natura. Por exemplo, um suco de caixinha de abacaxi, né, que é diferente de um abacaxi in natura, um abacaxi feito suco batido ali, e você compra uma caixinha de suco de abacaxi e lá no rótulo tem um monte de ingredientes que foi adicionado. Isso é um alimento ultraprocessado. Tá? Então, uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados e alimentos refinados vai proporcionar essa inflamação sistêmica, né? Essa resposta imunológica sistêmica no nosso organismo e vai proporcionar vários problemas. Agora, ao contrário, se eu tenho uma alimentação rica em frutas, verduras, né, com baixa ingestão de açúcar, de gordura, eu vou ter, com certeza, uma qualidade de vida muito melhor. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Bem, todas as vitaminas e minerais que nós encontramos nas frutas e nas verduras, elas são importantes para manter a nossa saúde, né? Todas as frutas e verduras contribuem para a manutenção da saúde. Mas existem algumas vitaminas, alguns micronutrientes que eles são bem específicos ali e trabalham de uma forma bem específica no sistema imunológico. Esses nutrientes é o que eu quero compartilhar aqui, a importância desses nutrientes para a nossa saúde. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil. Deixa eu só... Aqui. Bom, primeiro que eu coloquei aqui a vitamina C. A vitamina C, todo mundo já associa a vitamina C, que ele é bom para resfriados e tal. E realmente, a vitamina C, ele é conhecido por ter um alto poder antioxidante, né? Então, ela tem uma influência importante no nosso sistema imunológico. E ela protege, né, o nosso organismo contra infecções, estimula a formação de anticorpos, e é uma vitamina super fácil de se encontrar, né? Onde que nós encontramos? Todo mundo sabe das frutas cítricas, né? Laranja, limão, a gente encontra vitamina C. Agora, nós temos vitamina C em algumas frutas que a gente nem imagina. A goiaba, por exemplo, é uma fruta riquíssima em vitamina C, e ela tem muito mais vitamina C até do que a laranja, que é tão conhecida por ser fonte de vitamina C. E na época da faculdade, eu lembro que minha professora sempre dizia: você dá uma mordida na goiaba, você já tem a vitamina C do dia, porque ela tem bastante vitamina C. Então, as frutas cítricas, goiaba, kiwi, morango também, é tudo rico em vitamina C. E ela realmente tem um papel muito importante para a manutenção do nosso sistema imunológico.
Outro nutriente que é bem importante para manter o nosso sistema imunológico bem ativo é o zinco, né? O zinco, ele aumenta, complementa, estimula a resistência do nosso sistema imunológico e ele tem uma relação com a atividade das células T auxiliadoras, ou seja, são as células do sistema imunológico, são os linfócitos. E o zinco, ele é responsável, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento, pela proliferação, né, e a atuação desse sistema dos linfócitos. Aí onde que nós encontramos zinco? Né? O zinco, ele é um nutriente muito encontrado nos cereais integrais, nos feijões, nas castanhas, então nas nozes, amêndoas, tudo é fonte de zinco. Tá? Opa, tô dando bug aqui. Outro nutriente que é bem importante aqui para o nosso sistema imunológico é o selênio. O selênio, ele possui uma ação antioxidante e auxilia diretamente no fortalecimento da imunidade. Então, se você tem uma baixa quantidade de selênio no seu organismo, você pode estar enfraquecendo o seu sistema imunológico. Então, como que a gente obtém selênio, né, no nosso dia a dia, na alimentação do dia a dia? É fácil. As principais fontes de selênio são as castanhas, principalmente a castanha do Pará. Então, se você consumir 2 castanhas do Pará por dia, você já tem a quantidade de selênio suficiente, né? Então, é bem fácil, é bem simples. Algumas pessoas não têm o hábito de consumir castanhas, né? Mas é bem importante. Então, selênio, lembre-se que eu preciso de selênio, então eu preciso comer 2 castanhas do Pará todos os dias. Não esqueça disso. Tá? Outra vitamina que é bem importante aqui para o nosso sistema imunológico e tem sido muito estudada, principalmente agora, nessa época da pandemia, é a vitamina D, né? Tem vários estudos relacionando a vitamina D com a melhoria de doenças respiratórias. Por isso que agora, nessa época de pandemia, começou o pessoal a recomendar, suplementar, mas nada comprovado em relação ao coronavírus. Tem estudos mostrando a outras doenças respiratórias. Mas já se sabe que sim, a vitamina D é muito importante para a manutenção, para o fortalecimento do sistema imunológico. E a vitamina D, além disso, ela é uma vitamina que ela é muito importante para regular a absorção de outros nutrientes. Por exemplo, o cálcio é regulado, a absorção de cálcio é regulada pela vitamina D. Se a gente não tem uma boa dosagem de vitamina D no nosso organismo, a gente também não vai ter uma boa absorção de cálcio. Então, às vezes a gente está tão preocupado com a questão dos ossos, que tem que consumir fontes de cálcio, mas não adianta ficar consumindo um monte de cálcio se você também tem uma baixa quantidade de vitamina D. Então, a vitamina D ela é muito importante para a manutenção do sistema imunológico e para a manutenção, né, do metabolismo do cálcio, do fósforo, que é os que são responsáveis pelo fortalecimento dos nossos ossos. E onde que nós encontramos a vitamina D? Bom, em fontes alimentares, a vitamina D ela é um pouco difícil de ser encontrada, mas, por exemplo, nos peixes mais gordurosos a gente tem vitamina D, como é o salmão, sardinha, atum, os ovos, né, principalmente a gema é onde nós encontramos vitamina D. Nos cogumelos também tem vitamina D. Mas a principal fonte de vitamina D, como todos nós sabemos, é o sol, né? Então, um banho de sol diariamente é importante para você ter uma boa absorção de vitamina D. 15 minutinhos já é o suficiente. Mas nós temos algumas pessoas que têm problemas de pele, né? Que têm uma pele muito clara ou que já tem uma predisposição para desenvolvimento de doenças de pele, para câncer de pele. Então, existem pessoas que precisam tomar cuidado com a questão do sol. E para isso existe a suplementação, mas a suplementação deve ser sempre orientada, né, por um profissional, porque o excesso de vitamina D também é associado com problemas renais, né? Então, se você precisa de vitamina D, beleza, você pode suplementar, mas se você puder tomar sol, melhor ainda, tá? Agora, essas foram as vitaminas e minerais que
que se destacam na questão da imunidade, e que são encontradas nos alimentos, mas existem alguns outros fatores que influenciam a nossa imunidade. Um deles são conhecidos como os probióticos. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, probióticos, pré-bióticos. Os probióticos, eles são bactérias, né? São bactérias benéficas e que colonizam o nosso intestino. E essas bactérias, né, vivem ali no nosso intestino, e hoje tem estudos mostrando que a microbiota, como é conhecida, ela é importante não só para manter a saúde do intestino, mas ela é muito importante para manter a saúde do organismo como um todo. Então, tem uns dados aqui que eu coloquei, que, por exemplo, a maioria das nossas células imunes, elas são encontradas no tecido linfóide associado ao intestino, que é o GALT. Então, isso já reforça mais ainda a importância do nosso intestino, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, né? Isso mostra também a importância da alimentação com a imunidade. Então, a maioria das nossas células imunes, elas são encontradas lá no nosso intestino. E é lá nesse intestino, nosso intestino, que nós vamos encontrar 80% então de todas as nossas células produtoras de anticorpos. E é lá então que vivem esse monte de bactérias. Essas bactérias, como é conhecido de microbiota, né, elas vivem no nosso intestino, mas elas são moduladas. O tipo de bactéria que vive no nosso intestino é modulado pela nossa alimentação. Vocês sabiam disso? Então, dependendo do tipo de alimento que você consome diariamente, você vai ter tipos diferentes de bactérias no seu intestino. Se você consome mais frutas e mais verduras, você vai ter um tipo X de bactérias lá no intestino. Se você tem alimentos, consome mais alimentos ricos em gorduras e açúcares, você vai ter um outro tipo de bactéria colonizando seu intestino. E tem estudos que mostram que pessoas que consomem mais açúcares e gorduras, elas têm um tipo de bactérias no intestino que são conhecidas por também favorecer a maior absorção de gordura. Então, às vezes tem na ciência, eles até ficam, tá, é a alimentação que influencia a composição da nossa microbiota, ou é a microbiota que influencia nos nossos gostos alimentares? Eu sou mais a favor de que é o tipo de alimento que a gente consome que pode modular a nossa microbiota. Mas como que a gente sabe quais são os alimentos melhores para a gente consumir e ter bactérias melhores no nosso intestino? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em kefir, kombucha, que são conhecidos probióticos, né, que se fala muito hoje em dia. O kefir, por exemplo, parecem uns floquinhos brancos, assim, que você coloca no leite, tem o de leite ou de água, né? E o de leite, você coloca ali no leite, ele vai formar tipo um iogurte, e você consome esse iogurte. Ao consumir esse iogurte, você está consumindo também uma quantidade bem grande dessas bactérias. E essas bactérias vão modular, vão começar a combater outras bactérias ruins que estão lá no seu intestino, e elas vão começar tipo, a predominar lá dentro do seu intestino. Então, você começa a consumir kefir e as bactérias do kefir, que são bactérias benéficas, elas começam a montar uma população enorme lá no seu intestino e a combater outras bactérias que sejam ruins. Então, os probióticos a gente encontra em tudo que é leite fermentado, né, e nos iogurtes, são fontes de probióticos, aí o kefir, o kombucha, e também tem probióticos que nós encontramos nas farmácias, como cápsulas para ingerir, né, são os lactobacilos e outros mais que tem. Só que essas bactérias que vivem no intestino, elas se alimentam de fibras. Então, para que a gente mantenha essas bactériazinhas vivas, bem alimentadas e trabalhando para fortalecer a nossa imunidade, a gente precisa consumir bastante fibra. Então, muita fruta, muita verdura, muitos cereais integrais, para que essas bactérias possam
ser alimentadas e trabalhar para fortalecer nossa imunidade, tá? Aí tá, falei para vocês de coisas importantes, as vitaminas, né, que são as principais conhecidas para fortalecer a nossa imunidade, a importância de ter uma microbiota saudável no nosso intestino, né, para fortalecer a nossa imunidade, mas existem alguns outros cuidados que nós precisamos ter, né, com a alimentação para que a gente possa ter uma imunidade bem forte. Então, consumir verduras e frutas em abundância, né? A gente deve ingerir pelo menos 70% da nossa dieta de forma crua, assim a gente vai estar garantindo uma absorção máxima possível dos nutrientes, né, dos alimentos. E outra coisa importante é retirar o açúcar da nossa dieta. Tem estudos que mostram que em crianças, por exemplo, aquelas crianças que consomem muito açúcar, elas podem ter uma redução de até 70% da capacidade de se defender contra as doenças, ou seja, a capacidade do sistema imunológico de crianças que consomem muito açúcar pode ser reduzido em até 70%. E outro estudo mostrou, né, na cidade de Loma Linda, ali, a Universidade de Loma Linda fez um estudo e mostrou que aquelas pessoas que consumiam até 100 gramas de açúcar, elas tinham uma diminuição, né, da capacidade imunológica reduzida em até 50%. Então, isso mostra como é importante a gente ter uma alimentação saudável e diminuir a quantidade de açúcar da nossa alimentação, tá? Aí, outra coisa importante, então, é retirar os alimentos refinados, que são pobres em nutrientes, né? E isso quanto mais alimentos refinados, vai ter mais açúcar, vai ter mais gorduras, e isso vai reduzir a nossa capacidade imunológica, tá? E cuidar também em alimentos ricos em cortisol, alimentos que são estimulantes, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais alto o cortisol no nosso organismo, mais baixo vai ser a nossa imunidade, porque ele é imunossupressor. Então, alimentos que são estimulantes, café, chamate, o próprio chimarrão, são alimentos que vão aumentar o cortisol no nosso organismo e isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico seja suprimido. Então, cuidem também no consumo desses alimentos, tá bom? Eu vou cuidar aqui da questão por conta do horário, que nós temos pouco tempo, né? Mas só para reforçar aqui, tem um estudo que mostrou, por exemplo, sobre o tipo de padrão alimentar das pessoas, como influenciava na questão de aparecimento e piora, né, de doenças respiratórias. Como se tem falado muito em doenças respiratórias no momento, esse estudo de 2015 mostrou que o padrão alimentar mediterrâneo, que é um padrão alimentar que é muito rico em frutas, quase não tem consumo de carnes, tem muita ingestão de castanhas, eles quase não consomem também laticínios. Esse tipo de padrão alimentar, ele era tido como protetor para doenças respiratórias e alérgicas. Já o padrão alimentar, que é o ocidental, que é o mais conhecido em países industrializados como os Estados Unidos, e aqui no Brasil tem aumentado muito esse tipo de consumo alimentar, aquele fast food, onde se come muito fast food, onde come muito açúcar, gordura, alimentos refinados. Esse padrão alimentar se mostrou como sendo um padrão de risco para o aumento de doenças como asmas, rinite alérgicas, coisas desse tipo. E nesse mesmo estudo, ele mostrou que quando foi feita uma intervenção com adultos com asmas, esses adultos, quando passaram a consumir uma dieta rica em frutas e vegetais por 3 meses, eles tiveram uma diminuição no risco da exacerbação da asma, ou seja, das compulsões ali, das crises, em comparação para aqueles indivíduos que consumiam baixa quantidade de frutas e vegetais. Então, essas pessoas começaram a comer muita fruta, muita verdura e eles tiveram uma diminuição nas crises de asmas, tá? E também pessoas que passaram 2 meses sem consumir nada de leite, derivados, tiveram uma melhora significativa ali nas crises de rinite e outras doenças, alergias respiratórias. Então, isso mostrando que dependendo do tipo de alimento que você consome, você pode ter, né, problemas, para quem tem problemas respiratórios, pode ter uma melhora ou uma piora nessas crises, né?
Então, por exemplo, se você tem asma, se você tem doenças alérgicas respiratórias, se você fizer um teste, faça um teste aí na sua casa, faça um mês sem consumir leite e derivados e veja que com certeza você vai ver uma melhora significativa nessas crises de asma ou de rinite alérgica. Isso mostra como é importante a nossa alimentação para manter a nossa saúde. Tá? E aqui não mais sobre alimentação, mas mostrando que não só alimentação, mas o exercício, ele é importante para a imunidade. Estudos mostram que a gente precisa fazer exercício e que o exercício influencia na nossa imunidade. O sono, né? Quanto mais horas de sono nós temos, melhor a nossa capacidade de se defender contra doenças. Já as pessoas que dormem menos, elas têm uma diminuição na capacidade imunológica. Tá? Aqui teve um estudo que mostrou que as pessoas que dormiram só 4 horas por noite, elas tinham uma redução na proporção das células do sistema imunológico. Então, quanto mais, né, pelo menos 8 horas de sono ali, eu sei que às vezes é difícil, mas precisamos nos programar para dormir mais cedo e dormir uma quantidade maior de horas. Tá? A gestão emocional, porque ali, como eu falei anteriormente, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quanto mais estressado ficamos, menor vai ser a nossa capacidade imunológica. Então, precisamos colocar coisas boas na nossa mente, precisamos fazer uma gestão da nossa emoção, tentar organizar a nossa mente com coisas boas para que possamos também ter uma saúde física melhor, não só emocional. E a espiritualidade, gente. Aqui, por incrível que pareça, tem estudos que mostram que as pessoas que têm envolvimento religioso, eles têm uma melhoria na qualidade de vida, né? Então, eles vivem mais, eles têm menos estresse, eles têm a questão de enfrentar as doenças, eles vivem melhor. As pessoas que são ligadas a uma religião, as pessoas que são envolvidas com algo religioso, também têm uma qualidade de vida bem melhor. E nesses momentos de períodos difíceis que passamos com relação à saúde, nós precisamos ter sempre em mente uma coisa. Não, tem televisão. Devemos exercer a confiança em Deus. E quando exercemos confiança em Deus, nós também temos uma capacidade melhor de lidar com todos os problemas, né? Então, quando você passar por dificuldades, exerça a confiança em Deus. Lembre-se, né, como diz ali em Mateus 28:19, lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, cuidem da sua alimentação, cuidem do sono, cuidem da questão de exercício físico, mas acima de tudo, exerçam a confiança de Deus. E assim, com certeza, nós colocaremos a nossa saúde, nós em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e colocando Deus em primeiro lugar, cuidando da nossa saúde através da alimentação, do sono, do exercício, nós teremos uma qualidade de vida bem melhor. Tá? E era isso que eu gostaria de passar para vocês. O nosso tempo aqui é curtinho, mas se tem alguma dúvida aqui, eu posso responder, tá? Nós temos apenas 3 minutinhos, é isso, Luciana? Sim, eu vou até, se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode entrar no mesmo link, tá? E aí ganha pelo menos mais uns 10 minutinhos aí, mas vocês podem ir perguntando pelo chat, querem perguntar pessoalmente, aí levanta a mão, certo? Isso. E se acabar o tempo, entramos no mesmo link, certo? Beleza, mas então é isso, gente. Então, lembrem-se, se vocês, depois de tudo que eu falei, se vocês esquecerem algo, lembrem-se de consumir bastante frutas e verduras e diminuir a quantidade de industrializados e ultraprocessados. Tem uma frase que eu gosto muito, descasque mais e desembale menos. Se você colocar essa frase em prática na sua vida, com certeza você vai ter uma qualidade de vida bem melhor e um sistema imunológico bem fortalecido. Então, lembre-se, descascar mais e desembalar menos. Assim, com certeza, nós teremos uma alimentação bem mais saudável. Podemos orar, Luciana? A Rosângela parece que quer fazer pergunta, não é? A Rosângela está com a mão levantada ali. Pode falar.
pessoal, eu falo aqui de Pelotas. Parabéns pela tua palestra, viu? Gostei muito. Eu queria uma dúvida com relação aos probióticos. Eu uso kefir de água já faz acho que 2 anos, direto, assim, diariamente. E agora eu estou usando probiótico comprado, que o doutor Vargas, né, Ricardo Vargas orientou que era bom para aumentar a imunidade. E eu estava pensando aqui, se não fica em excesso, se faz mal, eu uso já o kefir diariamente, faz 2 anos sempre, e mais os comprimidos que eu estou ingerindo de probiótico, não fica muito? Não tem perigo, tá? Os probióticos, eles são bactérias benéficas, então, quanto mais você consumir, melhor, com certeza. A gente só precisa cuidar em pessoas que têm alguns problemas intestinais, como alguém que tenha fístulas, fissuras, pessoas que têm, que esteja passando por um momento, assim, de doença crônica, assim, de uma infecção muito grave, que aí sim, pessoas que estão com alguma infecção generalizada já, aí tem que cuidar com questão de bactérias, porque elas podem se mover do intestino para a corrente sanguínea, ou então alguém que tem alguma fístula, problemas de fissuras, que daí o excesso de bactérias elas podem se transportar do intestino para a corrente sanguínea, mas fora isso não tem risco nenhum, pode usar. Ok, muito obrigada. Por nada.